Boa noite, meus queridos, melhor noite para todos nós. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm me acompanhado a cada dia, que nós fazemos ministração por essas redes sociais. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo. A igreja sem parede, sem teto, uma igreja totalmente espiritual. Então sejam todos bem-vindos, você aí do seu sofá, eu aqui da minha sala, eu sou um ponto, você outro ponto, você compartilha ponto com outra pessoa, forma outro ponto, e assim nós vamos desenvolvendo a Igreja de Cristo. Ela sempre vai estar reunida na sua palavra e com o entendimento de Cristo, com a mente curada, e assim nós se salvaremos desses cães gulosos que tem por aí afora. Então sejam todos bem-vindos. O tema da nossa palestra, eu sei que não é para todo mundo vai suportar esse tema, porque o tema, a princípio o tema já era um pouco pegajoso e eu mudei ainda o tema para ficar mais pegajoso ainda. Eu gosto de tema pegajoso, de tema que exclui logo aqueles que não são de Deus, aqueles que não vivem a graça. Então esses já são excluídos da nossa ministração por conta que eles não suportam nem o tema. Amém, meus amados? Então, meus amados, para nós ministrar esse tema, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. E o tema eu não falei, eu vou falar. Eu sei que você do YouTube já está vendo, você do Facebook já está vendo na sua tela, já deve estar aparecendo, mas eu vou falar para você do YouTube, que você não está vendo assim, que você vai ouvir pelo vídeo, A tragédia entre Jesus de Nazaré e a igreja do Cristo ressuscitado. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos tentar desenvolver isso, isso aqui, porque nessa tragédia eu vejo que milhões de pessoas estão mortos, morreram nessa tragédia. E os que não morreram estão aí doentes, com a mente sem poder raciocinar, E eu quero trazer de volta a mente de vocês através da palavra, Através do Evangelho. Então, meus amados, essa foi a grande tragédia da Igreja de Cristo, não ter entendido nada, quem causou essa tragédia, na verdade, não foi Jesus de Nazaré, você vai me entender, mas sim os chamados pastores, as pessoas, aqueles teólogos que estudaram, para apresentar a igreja, a Cristo, a igreja virgem, a igreja sem defeito, e acabou causando essa grande tragédia, porque a igreja, ela não é capaz, a igreja chamada de Cristo, ensinada por esses chamados pastores que não são pastores, destruiu a mente da igreja, que ela não é capaz de entender quem ela é, pelo menos, muito menos quem é Jesus. Porque se eu falo aqui de Jesus de Nazaré e falo do Cristo ressuscitado, eles dizem que são duas pessoas, mas pessoas mesmo é só uma, porque Cristo não é uma pessoa, Cristo, ele é um espírito, espírito não é uma pessoa, é um ser espiritual. Quem é a pessoa dessa tragédia? Jesus de Nazaré, ele era uma pessoa. Então, meus amados, é necessário que a igreja
ela venha sarar da sua mente. Mas o remédio que se dão dentro dessas chamadas igrejas não é um remédio que cura, é um remédio que inflama a cada dia, a cada pregação, mais e mais a cabeça do religioso. Então é preciso ser curada. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus é um livro, não é Evangelho de Cristo, já falei, mas é necessário que se fale sempre disso aqui. Isso aqui já é um começo de uma cura. Quando você entende que o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, o Ato dos Apóstolos e as cartas de João, as cartas de Pedro, incluindo Apocalipse, aliás, incluindo o Ato dos Apóstolos, não são Evangelho de Cristo, não é Novo Testamento. São Evangelho sinônico da lei de Moisés. Evangelho que relata a lei de Moisés. Evangelho que relata Jesus de Nazaré no deserto. Então, não é o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, um testamento, ele só se põe como testamento se o testador estiver morto. E nesses evangelhos, o testador não está morto. Então não podemos considerar esses livros, né, que eu citei agora, como Novo Testamento. Pode até ser evangelho, mas não de Cristo. É o Evangelho de Moisés, da lei de Moisés, que conta a história da lei de Moisés. Então não é Novo Testamento. Se conta a história da lei de Moisés, não é Novo Testamento. Amém, meus amados? Então, isso já é um começo de um bom aprendizado. Quando você aprende que esses livros não são Novo Testamento, são Evangelho histórico da lei. Amém? Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21, para nós começar a nossa homilia, né? Não quero demorar, porque hoje tem Palmeiras, né? Então eu preciso assistir. Então vamos lá. Versículo 20. Presta atenção no que você lê, meus amados. Porque a igreja, ela prega, ela vive, ela confessa, ela testemunha. A igreja chamada de Cristo, a igreja que foi feita pelo homem. Então essa igreja, ela confessa, ela dá testemunho que Jesus de Nazaré é o seu Salvador. Então nós vamos ver aqui que é uma igreja que está totalmente enferma. Totalmente. Muitas dessas pessoas, quando eu me referi que muitos morreram, é que muitos, você tem noção de quantos religiosos morreram depois que se apareceu esse negócio de pregação do evangelho? De crente. Você tem ideia? Você não tem ideia de quantos crentes morreram sem entender que Jesus não veio salvar ela. Jesus de Nazaré não veio salvar nós. E nós vamos entender isto, amém? Só assim você vai sarar dessa grande ferida que está na sua mente, lhe perturbando a cada dia e a cada vez que você sai da sua casa para ir num local desse, com uma placa na frente, Igreja do Chifronildo, do Reino de Deus. Aí você, cada dia, em vez de você ficar curada, você fica pior ainda. Então, Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. Enquanto ponderava nestas coisas,
Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Aí você já começa, o que eu quero que você já comece entendendo, que quem ministrava era anjo que ministrava a lei de Moisés. Então, esses camaradas, eles estão pregando o Novo Testamento ou estão pregando a lei de Moisés, que era anjo que ministrava? Estão pregando a lei de Moisés. A graça, ela não é ministrada por anjo, ela é ministrada pelo Espírito Santo. A graça é ministrada. Então você já começa, para uma pessoa que vive em graça, mesmo que ela não tenha até agora, não tenha tido esse entendimento, ela agora já, a ficha dela já caiu, e ela eu podia ouvir ela dizendo aqui, pode parar, não precisa mais pregar, que eu já entendi tudo que você vai pregar. Mas infelizmente tem a chamada igreja que foi edificada por homens, não entende isto. Que o anjo ministrava a velha aliança. Então todos o povo da velha aliança, quem era ministrado por anjo. João, quando estava na ilha de Patmos, quem foi que apareceu para ele? Anjo. Porque era ministrada por anjo. Não era pelo Espírito, era por anjo. Então isso traz um grande aprendizado para nós, né? Cadê? Estava dizendo no 20, né? Apareceu, apoderava nestas coisas, lhe apareceu em sonho um anjo. Então é por isso que nessas igrejas prevalece o quê? Anjo e sonhos. O pregador vai deitar perturbado pela lei de Moisés, porque a lei de Moisés era uma perturbação. O próprio Moisés disse que se sentia aterrado e trêmulo em pregar a lei que ele inventou, né? A lei que ele inventou. Foi Moisés que inventou a lei, não foi Deus, foi Moisés, para se engrandecer de frente ao povo de Israel. Eu já expliquei isso aí no vídeo anterior. Aqui no 20, né? Apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque... Vamos para mais um pedacinho aqui. É que esse evangelho imprimido na nossa mente, na mente do verdadeiro cristão, ele vai detectando tudo de quanto que é erro que nós vamos vendo aqui. Preste atenção, pôr luz na sua mente. Apareceu um anjo do Senhor dizendo, preste atenção, José, filho de Davi, não temas receber quem? Maria, sua mulher. Uma noiva, ela só é chamada de mulher quando eles se casam e estão vivendo juntos, tendo relações comuns, como um casal tem. E Maria, segundo conta a história, Maria era virgem. Então, não era o quê? Não era mulher. Não era mulher de José. Você está me entendendo? Então, a gente vai detectando tudo isso aqui. Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é o quê? É do Espírito Santo. Foi gerado do Espírito Santo. Na lei de Moisés, o Espírito Santo não podia ministrar, por quê? Não tinha sido gerado no homem ainda, não estava na terra, no homem, porque o Espírito Santo está em nós. Então quem ministrava era anjo, né? Era anjo na lei. Do Espírito Santo, 21, ela dará à luz um filho
E lhe porás o nome de Jesus de Nazaré. Isso aqui também já é um outro erro, mas nós consideramos por conta do tempo que nós passamos ouvindo esse nome Jesus, né? Mas no alfabeto grego, no alfabeto judaico, não tem a letra J, então tão logo o nome verdadeiro não é Jesus, é Yahshua, ou Yahshua, não sei como é que você vai pronunciar, né? Mas tudo bem, vamos deixar passar aqui. O nome de Jesus, porque ele, preste atenção, meus amados, para depois você não ficar se escandalizando com os temas que nós traz para nossas ministrações. Eu falo nossas porque não é só eu que ministro a graça de Cristo. Temos várias pessoas, graças a Deus, que ministram a graça de Cristo, né? Então, quando nós trazemos, ministramos a graça de Cristo, né? Nós vemos tudo isso. Porque Ele salvará. Preste atenção que você vai ler junto comigo aqui. Por isso que eu digo, abra a sua Bíblia e a sua mente. Salvará quem? O seu quê? O seu povo. Jesus de Nazaré era judeu. Quem era o povo de Jesus de Nazaré? Os judeus. Eram os judeus que ele veio salvar. E salvar de quê também? Que se nós já viemos do céu salvo, nós vivíamos com Deus e vivemos aqui nessa terra, vivíamos com Deus no céu, vivemos com Deus aqui na terra e voltaremos para Deus, para o céu de novo, porque nós já viemos salvo do céu. Qual era a salvação aqui, que não está dizendo que é salvação eterna? A mente. Eles precisavam entender que a lei de Moisés tinha acabado com o nascimento de quem? De Jesus de Nazaré. Tinha acabado. Na cruz, né? Até o nascimento eu digo que não tinha. Vamos consertar um pouco aqui para não ficar muita tortura na palavra. Na cruz. Tinha acabado, eles iam, por isso que a palavra está aqui, salvará, que está no pretérito futuro, né? A palavra salvará está no pretérito futuro. Então ele está dizendo, salvará, aonde? Que dia? E vai salvar? No dia da cruz. Ele ia salvar o povo judeu da lei de Moisés, porque a lei ele ia anular ali na cruz. Lógico que a lei continuou, porque eles não entenderam. Mas no ano 70, acabou tudo, zerou. A lei de Moisés zerou. E por que o nosso tema, eu falei de grande tragédia, da tragédia de Jesus de Nazaré? Porque a igreja chamada de Cristo não entende a função de Jesus de Nazaré, o judeu, carne andando no deserto, cumprindo a lei de Moisés que eles não cumpriam. Eles não entendem com Cristo ressuscitado. A igreja não entende isso. Então isso se tornou uma grande tragédia na mente do crente. Na mente do crente se tornou essa tragédia. Causou uma ferida muito grande, que o crente não consegue raciocinar, não consegue absorver essa diferença enorme, porque não é pequena a diferença entre Jesus, aquele que andava no deserto, a carne que andava no deserto, a carne visível, e o Espírito, o Deus vivo que estava dentro dele. Espírito o qual o olho humano não pode ver. Então, quando você não consegue dissimular essas coisas, aí você vai ter Jesus como Deus, Jesus de Nazaré como Deus. E ele não era Deus, porque olho humano não pode ver Deus. Você está me entendendo? Aí, por isso a igreja está nessa tragédia. Milhões
e milhões de milhões que já morreram antes, né? Sem conhecer esta palavra, sem saber dissimular esta palavra, sem saber discernir a palavra. E os que estão doentes hoje, que estão morrendo também, sem conhecer esta palavra, sem saber que Jesus de Nazaré não vem salvar eles, não veio salvar nós. Jesus de Nazaré veio salvar os judeus da lei de Moisés. Veio salvar o seu povo, que era o povo de Israel, era o povo judeu. Salvar o seu povo dos pecados, presta atenção, dos pecados deles. Dos pecados deles. Eu não coloquei o 22, mas nós vamos ler o 22. Né? Dos pecados deles. Eu vou no 22, vamos lendo aí. 22. Ora, tudo isto aconteceu. O pretérito passado. Tudo isto aconteceu. Aconteceu, vai acontecer. Aconteceu. Salvará. Como ele não tinha ido na cruz ainda, salvará. Ele foi na cruz, salvou. Foi na cruz, salvou. Dos pecados deles. 22. Ora, tudo isto aconteceu. Tudo aconteceu. Tem um pouquinho ainda para acontecer. Não, a palavra está dizendo que aconteceu tudo. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse. Se cumpriu. Se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Pelo Senhor, por intermédio, intermédio do profeta. Eis que, vou ler o 23. Vou tomar cuidado, vou ficar lendo aqui a noite inteira. Eu vou lendo aqui, meus amados, vou lendo, vai ter paciência, vou lendo. Eis que a virgem conceberá, né? Está aqui no salvar, tá, a palavra que está se explicando, está no salvará, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Deu ou não deu? Deu. Então, meio caminho andado. O filho ia nascer, né? Daqui, ó, salvará o filho que ia nascer, ia pôr o nome de Jesus, que nós sabemos que é Yahshua. Ia nascer e ele salvará, que não tinha salvado ainda, era na cruz. Do seu povo, que não era nós, porque nós somos gentios, gentio nunca teve lei, né? Do seu povo, era eles que tinham lei, do seu povo, dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Agora a palavra aqui já mudou. Emanuel. Está vendo? Não é mais Jesus. Emanuel. Então, quando você tem o Evangelho de Cristo imprimido na mente, quando você confronta com esse aqui, os erros vão aparecendo, tudo parece. Você está ligado àquele luminó que a polícia usa para ver sangue? É igual o Evangelho que nós temos aqui na mente. Quando confronta aqui, vai aparecendo os erros tudo. Está me entendendo? Cadê o nosso? Um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Está em mim, está em você. Está me entendendo? Está em mim, está em você. Despertado José do sono, fez como lhe ordenaram. Quem? O anjo. Porque estavam na lei. Eles estavam na lei. O Espírito Santo não podia se meter. Enquanto a lei pendurou até o ano 70, o Espírito Santo não podia se meter. Né? Assim como hoje, na graça,
o anjo também não pode se meter. Amém, meus amados? Estamos entendidos? Qual é o grau de dificuldade para nós entender isso aqui? É zero. O grau de dificuldade é zero. Eu não sei porque os pastores fazem teologia, não sei para quê. Se eles não entendem bolufa nenhuma. O anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Eu vou ler o 25, vou terminar no 25, para não deixar pendurado. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz, ou seja, não era a mulher dele. A mulher só é mulher quando ela vive uma vida sexual ativa com o marido. Enquanto for namorada, for noiva, mas não coisou, que nem diz o ditado, mas não coisou ainda, não é mulher. Agora, se o camarada namora, desde o namoro já coisa, já é mulher. Já se pode chamar de mulher. Coisou, é mulher. Não coisou, não é mulher. Amém, meus amados? Não deu à luz um filho, a quem pôs o nome, aqui era para estar de novo, Emanuel. Mas trocaram de novo, Jesus. Isso é para você ir amontoando a sua ideia. Vamos no profeta. O que é que o profeta falou? O profeta Zacarias. Abra sua Bíblia, Zacarias. Zacarias capítulo 3, no versículo 9, o que é que o profeta falou? Versículo 9: porque eis que a pedra que pus, você vê, eu falei nos outros vídeos, né, a diferença dos profetas que Deus falava com ele, e a diferença de Moisés. Moisés, ele nunca falou, você não vê passagem na Bíblia em lugar nenhum, Deus falando pela boca de Moisés. Tudo era Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. E quem viu Deus falando? Ninguém. Agora aqui, ó, o profeta, quando o profeta profetizava, o povo ouvia. Deus falando pela boca do profeta. Você vê a diferença. Aí está aqui, ó. Porque eis aqui a pedra que pus. Então quem foi que pôs a pedra? Foi Zacarias ou foi Deus? Foi Deus. Por isso está dizendo aqui a pedra que pus. Aqui não está escrito a pedra que Deus pôs. Se Zacarias tivesse dizendo aqui que a pedra que Deus pôs, podia ser mentira. Porque ele estava falando numa segunda pessoa. Aqui não. É Deus falando na primeira, a pedra que pus. Os teólogos estudam, não sei para quê. É obrigado vir eu com a primeira série, cansado do meu trabalho, e está explicando isso aqui. Que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, o Cristo ressuscitado. Pedra única estão 7 olhos. Cristo tem 7 olhos, então não seria o Cristo, seria um fantasma. Esses 7 olhos, você já leu? Quantos são os Espíritos de Deus? 7 Espíritos de Deus. Você já leu isso, né? Você já passou por essa lição. Dos 7 Espíritos de Deus. Ou a sabedoria, né? Então esses olhos aqui não é olhos. São os Espíritos de Deus. Então, nunca estão 7 olhos, 7 espíritos, ou pode ser 7 sabedoria, a sabedoria de Deus, né?
7 olhos, eis que eu... Você vê que a palavra está com Deus ainda, usando a boca do profeta Zacarias. Eis que eu lavrarei. Era Zacarias que ia lavrar ou era Deus? Era Deus. Você vê claramente Deus falando pela boca do profeta Zacarias. Ao contrário de Moisés. Em lugar nenhum Deus fala pela boca de Moisés. Tudo é Deus falou. Deus falou. E a sua escultura diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra. Que terra? A terra de Israel. Ou terra de Israel, terra, porque era somente a terra de Israel que tinha habitante, ou então o povo de Israel. Então, quando na Bíblia está escrito terra, está se falando ou da terra de Israel ou do povo judeu, que dá no mesmo. Tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Que dia foi esse? No dia da cruz. Então, se ele não tirou essa iniquidade num só dia, então ele é um grande mentiroso. O próprio é o Deus mesmo que está mentindo aqui. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Se nós não puder confiar no que está escrito. Você está me entendendo? Mas o que é que se prega dentro das igrejas? Porque a igreja está cheia de iniquidade, cheia de pecado, cheia de isso, daquilo outro, imundice. Você vê que as chamadas igrejas que tem por aí não são a igreja de Cristo. E nem menos o Deus que eles pregam não é esse Deus aqui do qual o profeta está se referindo. Está se referindo, se apresentando para através do profeta, né? Melhor assim. Não é esse Deus que está se apresentando através da boca do profeta. Não é. Você está me entendendo? Não é. Se você não gostou, não está gostando, o que eu posso fazer? Eu só estou lendo aqui. E está bem claro isso. Num só dia, naquele dia, que foi o dia da cruz, né? Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide, e para debaixo da figueira. Bem, eu ia ler só um versículo, já li até 2. Zacarias, volta em Mateus, nós estávamos em Mateus capítulo 1, volta em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo do 22 ao 24. Eu vou começar do 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. 22. Eis que uma mulher, presta atenção, meus amados, para você não ficar achando que Jesus veio te salvar. Eis que uma mulher cananeia, que vieram, a mulher cananeia, a palavra está dizendo, é uma mulher gentílica, é uma mulher gentia, né? Como nós, para os judeus. Para os judeus, essa mulher é gentia, porque ela não era uma judia. Então, não sendo judeu, já estou cansado de explicar isso, era gentios. Então, é como nós somos para os judeus, gentios. Só que na igreja de Cristo, não tem judeu, nem tem gentios. Tem o quê? Tem espíritos. A igreja de Cristo, ela é espiritual. Ou você se comporta como um ser espiritual, ou você está fora da igreja de Cristo. Amém? Mulher cananeia, que vieram daquelas regiões,
clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Você vê que a igreja está tão doente, ela está tão doente, tão doente, tão doente, com essa tragédia que aconteceu entre Jesus de Nazaré e a igreja, que ela nem sequer entende que filho de Davi, como está escrito aqui, não é, no caso aqui, se nós for levar no literal, Jesus era filho de Davi. Mas não é que Jesus era filho de Davi. Ele ia sair, Jesus ia aparecer da tribo de Levi, da tribo de Davi. Mas as igrejas, não, Jesus, filho de Davi. Não. E ele ia aparecer da tribo de Davi. Tem compaixão de mim. E a tribo de Davi causou outra tragédia nos judeus. Por quê? Porque os judeus, eles esperavam o Yahshua, né, o Yahshua, sair de um casal judeu, do casal da tribo de Davi, né? Como era costume deles. As pessoas, elas procuravam se casar para ser um casamento legítimo. O casal tinha que pertencer à mesma tribo. Então, por isso que os judeus, eles se perderam aqui, porque Jesus de Nazaré, agora não me falha um pouco, me sai um pouco da minha memória, ou Maria, ou eu acho que era Maria, que não era da tribo de Davi, era só José, da tribo de Davi. Por isso, os judeus não reconheceram como sendo filho, sendo o Messias, né? Não reconheceram por conta disso. Que eles esperavam que o Messias saísse de um casal judeu. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Aí vem, minha filha está horrivelmente endemoniada. Há 2000 anos atrás, quando uma pessoa lá no meio do povo de Israel estava doente, qual era o diagnóstico? A pessoa está com um demônio, um espírito imundo. Não é que demônio é um ser de cauda, não, é um espírito de doença, é uma doença. Esse era o diagnóstico de todos. Tanto é que quando uma pessoa ficava doente, eles afastavam do meio deles, não podia ficar no meio deles, porque eles diziam que aquela pessoa estava imunda. Mas a igreja, os pastores, os estudiosos da teologia, não explicaram isso para a igreja. Então, uma vez que você não explica isso para a igreja, o que acontece? A ferida só cresce. Porque ela não recebeu um tratamento de quem entende que esse demônio aqui era uma doença. Mas vê se eles hoje lá em Israel, eles veem isso ainda. Com uma pessoa que está doente, vê se eles ainda dizem que ela está endemoniada. Não, por quê? A tecnologia chegou, o entendimento chegou, e eles não têm mais uma pessoa doente como uma pessoa endemoniada. Eles não tiram mais uma pessoa doente do meio deles, porque o entendimento chegou. E era para os pastores que fizeram teologia pôr esse entendimento na mente da igreja. Mas o que é que fizeram? Preferiram deixar como demônio, porque demônio faz medo. A igreja fica com medo. E foi isso que fez Moisés. Criou uma lei que não foi Deus que deu para ele. Eu li no livro para você, domingo, né? Na nossa ministração de domingo, as mentiras de Moisés. Domingo à noite, não foi? As mentiras de Moisés. Moisés mentia sobre a lei. Por que Moisés inventou a lei? Para pôr medo do povo. Amém, meus amados? Versículo 3. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ou seja, na nossa linguagem hoje, aqui no Brasil, ele, porém, não respondeu bulufas. Está me entendendo? É obrigado, nós temos que respeitar também a linguagem de cada país, de cada pessoa.
Então aqui está, o escritor aqui disse, ele não respondeu palavra. Na nossa linguagem, como era que nós dizia? Ele não respondeu bolufas, não respondeu nada. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede, né? Manda essa mulher embora, ela está nos perturbando, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. 24. Mas Jesus respondeu, abra a sua mente para que você se cure, se salve não da salvação eterna, mas se você salva a sua mente. Jesus respondeu, não fui, olha a palavra, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se eu falo para você que você tem lei de Moisés, eu estou dizendo que você é uma ovelha da casa de Israel que está perdida. E que ele não tirou essa transgressão num dia coisa nenhuma. Você continua com as transgressões do povo de Israel, que era o descumprimento da lei de Moisés. Então, se eu falo para você que Jesus de Nazaré veio para te salvar ou veio para nos salvar hoje, eu estou te dizendo justamente isso. Que você tem lei para cumprir, que você não tem, e que ele não tirou a lei da cruz, que a lei foi tirada da cruz, e está aí. A morte dele para você foi em vão. Você está me entendendo? Então, você vê que a ferida da igreja é grande, porque por ela não absorver o que está escrito na palavra. Eles misturam tudo, os pastores misturam, que é para justamente causar confusão entre a igreja. E ficar isso aí, Jesus veio para me salvar, Jesus de Nazaré vai passando por aqui, filho de Davi, porque estão lá do outro lado da cruz, se colocando, além deles estarem do outro lado da cruz, se colocando como judeu, ainda, sendo gentio. 24, nós lemos até o 24, né? A casa de Israel. Então, era o povo de Israel que era considerado, né, como ovelha. Por que o povo de Israel era considerado como ovelha? Porque era eles que praticavam Páscoa e ia vir o último cordeiro. O último cordeiro veio. O cordeiro foi imolado. E cadê o cordeiro mais para matar no dia da Páscoa? Não tem. Então, se eu prego para você essas coisas, você é ovelha, que Jesus veio para te salvar, estou te colocando você do outro lado da cruz, junto com o povo judeu, e fia essa malafaiada da porra aí que fizeram aí. Né? Vou ler o 25 e o 26, meus amados, não está no nosso relatório. Mas são versículos esclarecedores. Além do que nós já estamos lendo. Versículo 25. E a mulher, ela não se contentou quando Jesus disse que ele não tinha vindo para ela, né? Porque Jesus está dizendo aqui, eu vim para o povo judeu. Eu não vim para você que é uma gentia, você é uma cananeia, você é judeu, eu não vim para você. Mas a mulher não se contentou não, né? Aí ela continuou, no versículo 25. Ela, porém, veio e adorou ele, adorou a Jesus de Nazaré, dizendo, Senhor, socorre-me. 26. Então ele, Jesus de Nazaré, respondendo, disse,
Preste atenção, meus amados, pelo amor de Deus. Ou senão essa ferida sua não vai se curar nunca. Respondendo, disse: não é bom. Não é bom. Olha, a mulher insistiu, olha o que ela ouviu. De quem? De Jesus de Nazaré. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos, que era o povo judeu. Você está entendendo? Tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Chamou ela de cachorro? Chamou ou não chamou? Chamou. Chamou ela de cachorra. Se você vai pregar isso na igreja para uma pessoa na estrada aí na rua, ela vai querer te bater. Né? Chamou a mulher de cachorro. Porque ela insistiu: não, o senhor, diz que o senhor cura, o senhor faz tudo, cura minha filha. Mulher, eu não vim para curar vocês. Eu não vim para curar os ferimentos de vocês, as feridas de vocês, as enfermidades de vocês. Eu não vim. Eu vim para curar as enfermidades do meu povo judeu. Foi para isso que eu vim. Aí a mulher insistiu. No 26, ó. Então ele respondeu, no 25. Porém veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu. Então ele respondendo, disse: não vim. Não é bom que tire aquilo o que foi dado, porque ele ia dar, o que ele tinha. O que Jesus de Nazaré tinha não era para os gentios, era para os judeus. E ele está confirmando aqui: não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorro. Amém, meus amados? Mateus ainda, nós estamos no versículo capítulo 15, capítulo 26, está um pouquinho na frente. Capítulo 26, versículo 28, nós estamos terminando, mano, tenha paciência. Versículo 28, um versículo só. Versículo 28. Tá aqui, ó. Porque isso é o meu sangue. Isso é o meu sangue. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Não é de todos. Não era de todos. Então, no dia da Páscoa, Jesus de Nazaré, quando tomou o cálice, numa simbologia, porque o sangue não tinha sido derramado ainda. Então, numa simbologia, ele disse o quê? Isso é o meu sangue. Mas tinha sangue no cálice? Não tinha. O que é que tinha lá? Eu creio que era vinho, não era que suco, era vinho. Porque era assim que os judeus viviam, tratavam, né, em horário de refeições, tomar um gole de vinho antes das refeições. Por isso que ele está dizendo aqui: como o sangue não tinha sido derramado ainda, então ele, numa simbologia, falou aqui, ó, porque isto é o meu sangue. Né? Ele levantou o cálice, ele ia ser levantado na cruz. Este é o meu sangue, aqui, 28, meu sangue da nova aliança, que não tinha sido derramado ainda, mas ia ser derramado em favor de muitos. Não era de todos, de muitos. Então o sangue ia ser derramado em favor de quem? Em favor dos judeus. Era eles que tinham o pecado da transgressão da lei de Moisés. Eles precisavam já ser remidos, né, das transgressões da lei de Moisés, para a remissão de pecado. O que era o pecado? A transgressão da lei de Moisés. Eu vou ler o 20,
9 aqui, porque está dando risada para mim aqui. Tenha paciência. Versículo 29. Digo-vos que desta hora que ele levantou o cálice, com que não tinha sangue no cálice. O cara que tinha vinho, eu creio que era vinho. Os pastores talvez não digam isto, né? Mas eu creio que era vinho por causa da doutrina, dos costumes do povo de Israel. Desta hora em diante, não beberei mais deste fruto. Deste fruto, qual era o fruto que tinha no coisa? O vinho, fruto da uva. Eles iam beber imediato, logo em seguida, eles iam beber o quê? Espiritualmente, o sangue que ia ser derramado. O fruto da videira, vocês não vão beber mais o fruto da videira, vocês vão beber do meu sangue que vai ser oferecido por vós. Até aquele dia. Que dia? O dia do sacrifício. Em que o hei de beber, em que o hei de beber, né? E beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, meus amados, nós precisamos sarar, ser salvo desse engano que a lei de Moisés, com Jesus de Nazaré, o carne, cumprindo a lei de Moisés, nós precisamos se salvar. A igreja precisa de salvação, não de salvação eterna, mas de salvação da metanoia. A igreja precisa entender que ela precisa ser salva da lei de Moisés e de Jesus de Nazaré, que ela confessa que ele veio salvar ela, sendo que ela não veio salvar. Ela não veio salvar. Romanos, abra sua Bíblia de Romanos. Romanos capítulo, tem mais 3 passagens, capítulo 7, versículos 7 e 8. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Meus amados, é a lei pecado? De modo nenhum. É a lei pecado? De modo nenhum. Então, os crentes, e principalmente algumas religiões por aí, né, que prega a lei dura de Moisés, então eles lêem até aqui, ele nem chega a ler o versículo todo, nem chega, porque o próprio, o único versículo já desbuia tudo isso aqui. É a lei pecado? Que diremos, pois, é a lei pecado? Foi a pergunta que Paulo fez, né? De modo nenhum. Ele mesmo respondeu. Mas preste atenção, o resto do versículo. Né? Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio de quem? Do Espírito Santo? Por intermédio da lei. Então, se não fosse a lei de Moisés, Paulo não teria conhecido o pecado. Paulo não teria conhecido o pecado. Pois não teria eu conhecido a cobiça, né? Se a lei não dissera, não cobiçais. Versículo 8. Mas o pecado, tomando a ocasião, pelo mandamento de quem? Mandamento de Moisés, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei, presta atenção, sem a lei está morto o pecado. Então na cruz foi dado o início, a lei espiritual já acabou ali na cruz, né? Da lei de Moisés, a separação ali. Aí ficou ainda a lei física, porque o templo estava de pé, era necessário tirar o templo da história. No ano 70, o templo foi tirado da história, acabou tudo.
Agora, sem a lei, o pecado está morto. Como é que eu vou chegar para o morto e dizer, você tem pecado? Porque você morreu. Você quer comer um prato de sarapaté? Ele não vai falar nada. Por quê? Morto, está morto. É o que diz aqui. Está certo com o que diz aqui ou não está? Está certo. Né? Sem a concupiscência da carne, porque sem a lei está morto o pecado. Os crentes envivecem a lei, traz a lei de volta, o pecado vive entre eles. Mas entre a graça, o pecado não está vivo, está morto. Outra hora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, né, reviveu o pecado e eu morri. Então, com a lei de Moisés, Paulo estava morto. Amém, meus amados? Efésios. Efésios capítulo 5, tem essa passagem mais outra. Efésios capítulo 5, versículo do 25 ao 27. 25. Maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se entregou por ela. Para que a santificasse, então com a morte do corpo de Cristo, né? Não é de Cristo, Cristo é Espírito, Espírito não morre. Com a morte do corpo de Cristo, serviu para quê a morte do corpo de Cristo? Para santificar a igreja. A igreja, Cristo morreu, foi a cruz com sangue, lavou, santificou a igreja, purificou a igreja, e eu nasci de qual pecado? Você está me entendendo? De que pecado eu tenho? Se nós já estava santificado, a igreja já está santificada, da onde apareceu esse pecado? O povo dizer que eu tenho pecado, eles têm pecado. Santificar-se, tendo-a purificado, purificou ou não purificou? Purificou. Agora, se eu vivo na lei, aí tudo isso aqui é mentira. Tudo isso aqui é mentira. Tendo purificado por meio da palavra, tendo purificado por meio da lavagem, não é da palavra não, da lavagem, perdão. Tendo purificado por meio da lavagem de água, que era o batismo nas águas, por meio de lavagem de água, pela a palavra. Agora, é essa palavra que nos santifica, nos purifica, nos lava, nos dá comunhão com Deus, através do quê? Da palavra. Amém, meus amados? Através da palavra. 27. Nós vamos ler até o 27, né? Para apresentar, só depois de tudo isso aqui, depois do sacrifício, depois da igreja lavada, depois da igreja santificada, depois da igreja purificada, foi apresentada ao Cristo ressuscitado. Ao Cristo ressuscitado. Amém, meus amados? Agora essa igreja foi feita todo esse trabalho aqui, aonde que a igreja tem pecado? Só na mente de pastor, para prender a igreja aos pés dele. Amém? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então, quando eu nasci, eu já nasci com uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém, né, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Você recebe isso? Se você recebe, porque você é verdadeiro, você é um cristão. A sua mente, ela foi curada. Ela foi curada através desta palavra. Amém, meus amados? Vamos encerrar com 2 Timóteo.
2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, para nós encerrar. Versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Versículo 9. Que nos salvou de quê? Se nós já viemos do céu salvo e voltaremos para lá salvou a nossa mente da lei de Moisés, salvou da lei de Moisés, da condenação de Moisés, que nos salvou. Sem o Evangelho de Cristo, a nossa mente não ia entender nunca que nós viemos do céu salvo e voltaremos para o céu salvo. Amém, meus amados? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo a dízimo, nem segundo a oração, nem segundo a jejum, nem segundo a sacrifício. Isso são obras da carne. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus foi antes da fundação, foi antes dos tempos eternos, né? Ou seja, da fundação, talvez a sua Bíblia esteja como da fundação do mundo, aqui na minha está como antes dos tempos eternos, ou seja, viemos de lá salvo. Ou foi quando você entrou na igreja? Aqui está dizendo que foi dos tempos eternos, não foi quando o dia que você entrou na igreja. Amém, meus amados? É desta salvação que você precisa ser salvo. A igreja precisa ser salvo disso, desse entendimento, né? Ela precisa tirar o entendimento perverso que foi colocado através da lei de Moisés e receber a graça de Cristo na sua mente. Só assim a igreja será curada e parará de viver e de sustentar vagabundos dentro dessas igrejas por aí com título de pastor. Amém? Bom, já deu o recado. Goste quem gostar, não posso fazer nada se você não gostou. Se você não gostou, coma menos. Amém? Então seja abençoado pela graça de Cristo e pelo poder do seu Evangelho. Porque eu não tenho nada para te dar, não tenho bênçãos, não posso fazer nada por você. Mas o Evangelho de Cristo vai curar a sua mente e você vai viver uma vida de cristão, uma vida abençoada todos os dias da sua vida. Tá bem? Até domingo, a partir das 19 horas da noite. Amém? Até lá.